Olá pessoal, meu nome é Marcelo e neste vídeo eu quero contar o que aconteceu no nosso último encontro, no terceiro encontro do ciclo de diálogos sobre evangelização da família à luz da doutrina espírita. Nesse dia nós conversamos sobre nós mesmos e o título foi O Despertar do Evangelizador. A ideia desse ciclo é uma iniciativa de três casas espíritas, a Associação Mãos Unidas, o Centro Espírita Paulo de Tarso e o Grupo Espírita Caminheiros do Amor. A nossa proposta é trabalharmos juntos aspectos estruturantes, aspectos que fundamentam qualquer tipo de trabalho de evangelização à luz da doutrina espírita. Se a nossa formação como evangelizadores fosse uma árvore, a nossa proposta é discutir as raízes dessa árvore, o que fundamenta, o que estrutura, o que coloca de pé o nosso trabalho. Assim, a gente distribuiu os nossos conteúdos em 6 encontros, 6 diálogos, sendo que nos 2 primeiros nós falamos sobre os objetivos da evangelização, o que é a evangelização nos tempos atuais. Nos encontros 3 e 4, nós estamos falando sobre nós mesmos, sobre os evangelizadores, sobre quais são os atributos, qualidades, competências que precisamos desenvolver para responder àquele objetivo que foi proposto. E por fim, nos encontros 5 e 6, nós iremos falar sobre os evangelizando, sobre os nossos alunos, os alunos para quem desenvolvemos o nosso trabalho. Muito bem, então nós iniciamos o encontro contando uma história que nós trabalhamos nas nossas aulas de evangelização na faixa etária de 10 a 12 anos. Nós pegamos o livro Paulo Estevão, que é bastante conhecido entre os espíritas, né? um livro de Emmanuel com psicografia de Chico Xavier. Dividimos esse livro em 10 capítulos e no nosso terceiro diálogo nós contamos um dos capítulos para os participantes. A história é muito interessante e começa ali com aquele encontro de Saulo com Jesus às portas da cidade de Damasco. Tem uma série de ações que acontecem ali. E o principal é aquele momento em que Saulo, saindo ali da cidade de Tarso, adormece num lugar recluso ali na natureza. E nesse sonho, né, ele se encontra com os espíritos de Abigail e Estevão. E é nesse encontro que Abigail traça para Saulo um roteiro de vida que ele vai seguir, né, por toda a sua existência. Ama, trabalha, espera e perdoa. Esse material sobre a vida de Paulo é muito interessante e naquela coletânea de recursos que nós estamos disponibilizando para vocês, esse capítulo está ali disposto num PDF que vocês podem acessar e ler a história que nós contamos aí no terceiro encontro. Após a história, então, no nosso terceiro diálogo, nós recuperamos um trabalho que foi feito no diálogo anterior, no segundo encontro. E a partir das colocações dos grupos no segundo encontro, nós destacamos estes 5 aspectos, esses 5 atributos que são necessários para o trabalho de evangelização. Podem ser outros, a gente destacou esses 5, mas essas frases, essas colocações foram extraídas dos comentários dos participantes. Confiança, fé, esperança, amor e exemplo. E com base nesses 5 temas, né, nós dividimos a turma em 5 grupos e durante 20 minutos os participantes dialogaram sobre a seguinte questão: como colocar em prática esses atributos necessários ao trabalho de evangelização. O resultado foi excelente. Aliás, nesse nosso ciclo de diálogos, os momentos mais ricos, mais importantes, são esses momentos em que as pessoas conversam entre si. E aí desse diálogo saíram contribuições excelentes e a gente então está disponibilizando esse material lá no nosso acervo para vocês consultarem e estudarem. A nossa sugestão, esse material ficou tão bacana, a sugestão é que vocês leiam, estudem, compartilhem no grupo de evangelizadores em momentos de estudo sobre esse tema, né? Que qualidades, que competências, que atributos precisamos desenvolver para realizar melhor o nosso trabalho. Ficou excelente e a gente ficou bastante contente com esse resultado. A seguir, a gente trouxe um conteúdo mais conceitual, que está ligado a essa questão
do evangelizador, uma visão de educação que tem nos ajudado bastante nas nossas atividades, no nosso trabalho. Nós chamamos de educação de dentro para fora e educação de fora para dentro. Para isso, a gente recuperou a proposta de objetivo geral de evangelização que as nossas 3 casas adotam. Vejam, não é obrigatório seguir, é importante cada trabalho ter o seu objetivo. A gente compartilhou o nosso, porque a partir dele todas as nossas atividades ganham sentido, ganham uma orientação. E o nosso objetivo diz o seguinte: promover a formação espírita cristã da família, visando a realização da síntese de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dentro dos níveis compatíveis com as fases de desenvolvimento. No segundo encontro, nós trabalhamos bastante cada aspecto desse objetivo. Mas o que a gente quer destacar é que este objetivo ele está orientado para uma formação atitudinal. Que atitudes são essas? Colocar em prática o ensinamento maior de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, o nosso trabalho ele não tem a característica conteudista, ele vai além de transmitir conteúdos espíritas. A nossa intenção é despertar ou fortalecer o impulso do evangelizando em praticar o bem, em ser uma pessoa boa. A nossa proposta, sim, é inspirar a prática da lei do amor, que é a condição necessária à nossa evolução. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, resumiu isso de forma muito bacana. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do amor não tem como a gente evoluir. Essa é a proposta do nosso trabalho de evangelização. Tudo deve promover, enfim, chegar a esse exercício da caridade, da lei do amor. O nosso desafio é como é que a gente faz isso, que qualidades, que competências, que atributos precisamos cultivar em nós para realizar esse objetivo. E a gente já sabe que isso exige de nós, evangelizadores, um esforço continuado de autoeducação, de estudo e de desenvolvimento pessoal. Assim, a nossa ideia é compartilhar uma visão de educação, né, que tem nos ajudado bastante a materializar essa questão de uma maneira um pouquinho mais estruturada. Essa abordagem compreende um duplo movimento, de dentro para fora e de fora para dentro. É uma visão que muitos autores da pedagogia, desde Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec, até autores construtivistas mais modernos, tratam. Esse livro, Cuidar da Alma, Psicologia da Educação, de 2 autores italianos, Rizet e Ferliga, o livro aborda essa ideia de um modo bem didático, bem compreensível para a gente que é leigo. Né? Então eles começam citando um autor, um psicólogo chamado Hillman, que foi um dos mais destacados discípulos de Jung, e que ele diz o seguinte: a educação se alimenta de 2 impulsos naturais, a curiosidade de aprender e o desejo de ensinar. Vejam que interessante, aprender, a curiosidade de aprender é natural e também o desejo de ensinar é natural. A gente percebe esse impulso, essa curiosidade de aprender muito nas crianças, nos jovens, e esse desejo de ensinar, embora apareça também em outras faixas etárias, é característico do nosso momento de vida, nós adultos. Portanto, o primeiro desafio da educação é fazer com que esses 2 impulsos naturais entrem em sintonia. Se uma dessas condições não se manifestar, o processo educativo não acontecerá. A seguir, eles trazem uma ideia que é bastante interessante e é importante a gente refletir aqui no nosso trabalho de evangelização. Dizem eles que a educação se caracteriza por um duplo movimento, de fora para dentro e de dentro para fora. O movimento de fora para dentro é denominado de educare, que é a ação de alimentar ou nutrir a alma do educando com saberes que ele ainda não possui. E o movimento oposto, de dentro para fora, é denominado de educere, que é a ação de trazer para fora, de dar luz aos saberes que o educando possui em forma de potência. Esses 2 movimentos, de dentro para fora, de fora para dentro, devem atuar em sinergia. O principal aqui não é perder muito tempo decorando essas palavras em latim, educare e educere, mas entender as ideias que estão por trás dessas 2 palavras e como elas se ligam ao nosso trabalho. Vamos a um exemplo prático.
vamos dizer que nós temos que trabalhar um tema, Deus Criador, no nosso trabalho de evangelização. Então, o alimento nutritivo, o saber que os nossos evangelizandos talvez ainda não possuam sobre Deus Criador, está sintetizado na resposta à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o conteúdo base, o conteúdo essencial. Porém, antes de trabalhar esse conteúdo, com as nossas classes, as nossas turmas, a gente precisa se perguntar por que é importante trabalhar esse tema nessa idade determinada que nós iremos trabalhar. E antes de tudo, mais do que isso, que atitudes queremos despertar em nossos alunos ao trabalhar esse tema? Lembrando que o nosso objetivo geral da evangelização, que nós definimos ali atrás, ele é um objetivo de formação atitudinal. Então, tudo tem que gerar uma atitude. Que atitudes queremos despertar ao trabalhar o tema Deus Criador com nossos alunos? Assim, pensando em atitudes, a gente pode dizer que uma atitude interessante de ser trabalhada, importante de ser trabalhada, é a admiração pela obra da criação, despertar ou fortalecer o sentimento de admiração pelas obras que Deus criou. Um outro sentimento, também ligado a esse, de admiração, decorrente desse, talvez, é despertar ou fortalecer o sentimento de gratidão a Deus por ter criado todas essas coisas da natureza. Então a gente se pergunta: admiração e gratidão são atitudes que levam o evangelizando a amar a Deus? A gente pode dizer que sim, são formas de amar a Deus, né? A admiração e a gratidão. Então, estamos de acordo, né? O nosso propósito é colocar em prática o amor a Deus. Acontece que esse tema, da forma como está colocado na primeira resposta do Livro dos Espíritos, ainda é muito abstrato para os nossos alunos. Pensando nas nossas crianças pequenas, elas ainda não possuem uma estrutura cognitiva que permita realizar esse tipo de abstração que está ali naquela frase. Pode ser que somente mais tarde, lá na juventude ou mocidade, com 15, 16 ou mais, né, ou idade maior, o evangelizando esteja em condições de entender o significado e a profundidade da visão sobre o atributo Deus Criador que está ali naquele momento, naquele texto. Porém, admiração e gratidão a Deus são temas que podem ser trabalhados em qualquer idade. Portanto, nós estamos dentro do campo Deus Criador. Então vamos fazer um exemplo um pouco mais prático. Né? Imaginemos uma criança que tem uma figura de uma menina lendo um livro, coisas lindas saem ali do livro, e na imaginação dela forma-se um coração representando os sentimentos. Um primeiro movimento que a gente pode fazer para trabalhar Deus Criador é um movimento de dentro para fora, trazendo à luz um sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento de admiração pela obra da criação. Então, uma sugestão, a gente traz para as nossas crianças uma coleção de conchas trazidas da praia, coisas assim, ou de pedras e formas e cores diferentes, ou plantas com aspectos diferentes, e permitimos então que eles toquem, que eles segurem nas mãos, que eles sintam as texturas, o cheiro, as formas, e manuseiem, escolham as que eles acham mais bonitas. Né? Ou seja, num movimento de dentro para fora, podemos puxar de dentro, trazer à tona, acordar, despertar o sentimento de admiração pelas coisas belas, que é algo que todos nós possuímos dentro de nós. Esse movimento é o educere, de dentro para fora. Na mesma aula, na sequência desse movimento, a gente pode criar uma outra situação oposta, né? De fora para dentro, que a gente chama do educare. A gente pode trazer para os nossos alunos a explicação de que aquelas pedras, conchas, plantas que eles têm nas mãos foram criadas por Deus. Ou seja, esse é um alimento que talvez eles não tenham, e a gente acrescenta aquele primeiro sentimento que despertamos. No primeiro momento, de dentro para fora, e agora de fora para dentro. Podemos ir além, podemos criar um terceiro momento, também de dentro para fora. Podemos despertar nossos alunos
a partir daquela explicação sobre a criação de Deus, o sentimento de gratidão a Deus. Esse sentimento está assentado sobre a religiosidade, que é uma condição natural de todos nós, principalmente das crianças pequenas. Então, criamos um movimento de dentro para fora. E por fim, para finalizar, podemos encerrar o nosso ciclo ali, né, de conteúdo de evangelização sobre Deus Criador nesta aula em especial, criando um movimento final de fora para dentro. Nós podemos fazer uma prece, nós evangelizadores, uma prece de agradecimento, de gratidão, usando palavras simples, compreensíveis, que eles possam entender e até mesmo repetir. Um exemplo. Então, percebam que a nossa aula, como ela é rica, como se amplia a nossa prática educadora quando a gente faz isso com consciência, com intencionalidade. Esses movimentos de dentro para fora, de fora para dentro, e assim sucessivamente. Começando pela admiração das coisas, as coisas da natureza, trazendo a ideia de Deus Criador, despertando o sentimento de gratidão e apresentando uma prece como exemplo. Nós podemos usar essa metodologia, né, esse método de educação de dentro para fora, de fora para dentro, em qualquer aula, em qualquer tema, com qualquer idade, inclusive com adultos. Agora percebam como se reduz, como se empobrece o nosso trabalho se a gente exclui o diálogo, se exclui a interação, exclui esse momento de dentro para fora que é tão rico aos nossos evangelizandos. Então a nossa aula ela fica aquele modelo expositivo da fala e aí fica empobrecido. Não é isso que a gente quer. Queremos isso aqui. Uma aula rica, cheia de movimento, em que os alunos participam e que constroem juntos o seu conhecimento. Entre os autores espíritas, Vinícius, ou Pedro de Camargo, né, que era o nome original dele, Vinícius era o pseudônimo, foi um autor que tratou deste modo de educação de dentro para fora com muita sensibilidade. Isso a gente encontra no livro O Mestre na Educação. A gente colocou duas capinhas, essa mais de baixo é a mais antiga, os evangelizadores antigos provavelmente conhecem, e essa a de cima é a capa da edição atual da FEB. O livro é uma coletânea de artigos sobre educação que Vinícius escreveu ao longo de toda a vida. Embora ele não mencione especificamente a palavra educere, educação de dentro para fora, é sobre isso que os seus artigos abordam. E é interessante a gente lembrar que Vinícius nasceu no século XIX, 1878. E provavelmente o método educacional que ele vivenciou na sua formação foi o contrário disso. Foi o método tradicional, conteudista, expositivo, que prioriza a memorização à reflexão, ao pensamento crítico. Esse método tradicional, aliás, é a maneira como todos nós, evangelizadores, nos educamos nos anos escolares. E é contra esse modelo que Vinícius irá se posicionar nesses artigos, nesse livro. Assim como fez Pestalozzi 200 anos atrás, na sua época. Então ele diz, e a novidade é que Vinícius acrescenta a perspectiva espírita a essa crítica. Né? Então ele vai dizer que educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Ele vai mais. Todos possuímos em estado de latência poderes e faculdades maravilhosos, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir objeto da educação. Ou seja, a gente parte do pressuposto que o nosso evangelizando tem coisas lá dentro, coisas bonitas, poderes e faculdades maravilhosas em estado de potência, em estado de latência e que precisam vir à tona. E ele diz assim: entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos e anímicos que todos possuímos em estado latente como herança à vida daquele a quem todos nós procedemos. Vinícius tem algumas tiradas, né, umas inspirações muito luminosas. Em poucas palavras, ele traz grandes profundidades. Por exemplo, quando ele fala que educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas, potências da nossa alma, porque realmente elas existem em estado latente. E ele faz uma conclusão numa frase que é maravilhosa e que praticamente sintetiza o livro. Né? O que sobe da terra é o que desceu do céu. O que sobe da terra
são as nossas potencialidades desenvolvidas no caminho da evolução. O que desceu do céu é a marca que Deus deixou em nós no momento da nossa criação. O que sobe da terra é o que desceu do céu. E ele vai trabalhar esse movimento de dentro para fora, principalmente, é o foco dele, na questão da autoeducação do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que nós podemos crescer e nos desenvolvermos a partir do ponto em que chegamos, né? Desenvolvendo as nossas potências da alma que existem em estado latente em todos nós. É isso, pessoal. E no final, nós encerramos com uma canção. A gente está sempre circulando naquela analogia da semente, do semeador, das árvores. E trouxemos uma canção que fala sobre isso, também trabalhada nas nossas aulas de evangelização, O Lavrador. Por fim, eu quero destacar para vocês que todos esses materiais que trabalhamos em aula, sejam as apresentações, os vídeos, as músicas, histórias, textos de estudo, conclusões dos grupos, nós estamos organizando neste endereço aqui, né, que chama Padlet. Basta clicar no link, a gente vai para o conteúdo desejado. Por exemplo, aquele trecho, a música O Lavrador, né, que está aqui, né, no diálogo 3, música O Lavrador, clicando no vídeo, a gente vai lá para o YouTube, né? Enfim, consegue assistir o vídeo. E assim com todos os conteúdos. Nós temos aqui uma playlist no YouTube, onde todos os vídeos desses nossos encontros estão organizados, reunidos. E quem quiser assistir direto por lá, também dá. Tá bom? Tem as histórias, as apresentações das aulas, músicas, etc. Tem bastante coisa interessante. E a ideia é que até o último encontro, até o sexto encontro, todo o conteúdo esteja disponível para todos vocês. É isso, pessoal. Até o próximo encontro.